Alô, galera da Educação Física, eu sou o professor Leonardo Alevato e a gente está mais uma vez aqui com esse projeto inovador aí do Congresso Carioca de Educação Física, o evento que eu organizo. A gente está fazendo algumas entrevistas com os palestrantes do Congresso, eles estão falando um pouquinho da área de atuação deles, um pouquinho dos temas dos cursos que eles vão ministrar. E hoje, lembrando que o Congresso Carioca de Educação Física, o 11º Congresso Carioca de Educação Física, acontece de 26 a 29 de maio de 2016, feriado de Corpus Christi, feriado prolongado, é de quinta a domingo o congresso, dá para você participar tranquilamente, são quase 30 cursos em diversas áreas, você pode escolher seu curso, tem muita coisa nova no congresso. Quem tiver interessado em participar, acessa lá www.congressocarioca.com.br. E se você está assistindo essa entrevista ao vivo, fica ligado aí que no final a gente vai fazer uma promoção de inscrição com desconto para o curso do professor Rodrigo Perfeito, que é o nosso entrevistado de hoje. Ele vai falar sobre Pilates, vai focar bastante no Pilates, na prescrição dos exercícios de Pilates para idosos. E eu vou pedir, mais do que eu falar dele, eu vou pedir para ele se apresentar, falar um pouquinho dele. Boa noite, Rodrigo, tudo bom? Como é que você está? Fala um pouquinho de você aí. Boa noite, Leonardo. Primeiro dizer que é um grande prazer estar aqui conversando contigo e com todos que estão aqui presentes. Para a gente não se alongar, né, minha história ela aconteceu rápido e aconteceu de uma forma bem direcionada, tanto para as minhas duas profissões quanto para o Pilates. Eu comecei na educação física, sempre gostei muito de atividade física, sempre gostei muito do resultado que os exercícios faziam para o meu corpo, e apaixonado por isso eu acabei entrando na educação física. E eu sempre gosto de testar tudo muito no meu corpo, e com isso vem também algumas lesões, né? E aí eu conheci a fisioterapia numa dessas brincadeiras que eu fui experimentar. E me apaixonei também pela fisioterapia. Hoje eu sou formado tanto na educação física quanto na fisioterapia. Trabalho também com imagem corporal, e aí fiz uma especialização em educação física escolar para tentar melhorar ainda mais a intensidade dos autores que eu discuto. E depois eu fiz o mestrado em Ciências da Atividade Física para discutir o tema que hoje eu discuto muito. Né? O pessoal fala muito, Rodrigo, você hoje tem um nome bom no Pilates. Né? Eu diria que a minha discussão é em cima da fisiologia. Né? E eu escolhi o Pilates para discutir fisiologia do exercício, a neurofisiologia, fisiologia do envelhecimento, né? Que é o que a gente vai discutir agora. Legal, legal. É interessante você ter falado disso aí, que você é professor de educação física e fisioterapeuta também, porque isso aí te dá até um lastro maior de conhecimento aí para falar da atividade, né? Do Pilates. Primeira coisa que eu queria te perguntar, Rodrigo. Pilates tem a ver com musculação? Não tem? É a mesma coisa? É diferente? Fala um pouquinho para a gente. Tem diferença ou não tem entre as duas coisas, entre as duas atividades? Essa é uma pergunta muito legal, Leonardo, porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de saber selecionar as informações. Né? Hoje a gente tem uma maximização quantitativa de informações. Infelizmente, a qualitativa no nosso setor do Pilates ela está deixando bem a desejar. E o que está acontecendo é o seguinte: existe uma necessidade muito grande dos instrutores de Pilates tentarem diferenciar Pilates de musculação, talvez por medo de perder mercado ou por alguma coisa do tipo. A gente não vê isso acontecendo no lado contrário. Um instrutor de musculação sendo desesperado para tentar fazer uma diferenciação. Existe a diferenciação? Existe. Por mais que o Pilates ele tenha sido influenciado de forma bem relevante mesmo pela musculação, pelo fitness da época, existe uma diferença principalmente biomecânica em relação às cargas que acontecem no Pilates. A gente vai ver, infelizmente, algumas tabelas que são totalmente infundadas, falando coisas do tipo: na musculação, o treino ele é localizado, enquanto no Pilates a gente tem um resultado mais globalizado no corpo. No Pilates as pessoas não se lesionam, na musculação as pessoas se lesionam mais. Enfim, né, existem questões infundadas aí que a gente precisa rebater. Né? Como instrutor de Pilates, é nosso dever entender realmente a diferença entre um e o outro. Qual é a grande diferença que a gente vai discutir um pouquinho lá no curso do Congresso Carioca?
é que o Pilates ele tem a predominância de resistências elásticas. Isso vai fazer com que a gente vai discutir isso teoricamente, praticamente, lá no congresso, a musculação ela tem a predominância de cargas mais plásticas. Isso vai fazer com que o tempo de tensão em cima dos ângulos articulares que eu estou trabalhando ali seja muito maior na musculação do que no Pilates. Isso vai fazer com que, por exemplo, a hipertrofia na musculação ela seja muito mais rápida e fácil de alcançar do que no Pilates. E isso não quer dizer que o Pilates não hipertrofia, como alguns instrutores falam, na verdade. Isso quer dizer que, num potencial para alcançar o platô de evolução, a musculação alcança melhor. A gente tem também biomecânicas totalmente diferentes nos aparelhos, a gente tem estéticas totalmente diferentes no aparelho, a gente tem materiais de puxada, barras de puxadas diferentes. Então, a gente tem muitas diferenças, mas o que realmente diferencia a musculação do Pilates não é risco de lesão, nada disso, né? Isso é qualidade do instrutor que vai fazer. O que vai fazer é o predomínio de uma carga em relação à outra. O Pilates é predominantemente de resistência elástica. Através de quadros biomecânicos, a gente vai discutir bastante isso lá no curso do congresso. Cara, Rodrigo, sensacional. Acho que aí acho que já vai deixar, deu uma clareada, mas acho que vai deixar muita gente aí com uma pulga atrás da orelha de esclarecer melhor isso aí. Mas legal, já deu para dar uma clareada. E o Pilates, ele tem, assim, um público específico que possa fazer ou que não possa fazer? Tem alguma contraindicação? Qualquer um pode fazer? Como é que é? Essa é uma discussão a longo prazo, né? Como diria o mestre Paulo Farinati, isso é papo para muitos shows. Mas o que acontece, Léo? Existem textos até que eu já publiquei dizendo essa correlação entre indicação e contraindicação. Isso vai muito da visão de cada profissional. A minha visão é a seguinte: eu não acredito que exercícios são contraindicados. Eu acredito que nenhum método, né, o pessoal está rolando em crossfit, isso, aquilo, outro, né? Eu acredito que nenhum método é contraindicado e nenhum método é totalmente indicado. Na verdade, existem pessoas que são contraindicadas para determinados exercícios, angulações, cargas. Então, eu diria que para a gente conversar essas questões de indicação e contraindicação, a gente precisa de uma avaliação muito bem feita, muito criteriosa, né? Não adianta eu vir aqui falar uma coisa que me incomoda bastante no mercado do Pilates, é que o Pilates vai salvar a vida das pessoas. Porque o Pilates tem grandes falhas, assim como qualquer outro método. Assim como a musculação tem grandes falhas, o Pilates também tem grandes falhas. Então, o método Pilates ele não é indicado para tudo e também não é contraindicado para tudo. Como é que eu avalio para ver se um aluno ele consegue realmente, ele pode fazer aquilo ou não pode fazer aquilo? Através de uma avaliação. Afinal, né, todo mundo prescreve flexibilidade no Pilates. Não faltam estudos mostrando que se você tiver uma grande flexibilidade, se você for hipermóvel, é muito pior para a sua saúde do que você ser encurtado. Então, essa questão de indicação e contraindicação, acho que vai muito mais de um profissional para o outro, mas um grande profissional, ele sabe fazer uma avaliação e ele, de maneira nenhuma, vai dizer que o Pilates ele é bom para tudo e, com certeza, ele vai saber indicar qual é o exercício correto para o envelhecimento. A gente tem 3 exercícios, na verdade, se a gente for falar de envelhecimento, né, eu vou deixar para, de repente, se alguém perguntar, quem está acompanhando, porque, na verdade, não é qualquer exercício que traz promoção da saúde para o idoso, não. A gente tem 3 pilares de exercício que vão realmente, de forma significativa, melhorar a saúde do idoso. Aí a gente vai nos estudos de Pilates, né, visito muitos estudos, o que é muito prescrevido, né, para os idosos? Equilíbrio, por exemplo. A gente vai ver que equilíbrio, na maioria dos casos, não é um potencial para melhorar a promoção da saúde no envelhecimento. Então, o que é contraindicado, o que não é? A gente vai precisar discutir muita fisiologia para brincar disso aí. Né? Aqui a gente não vai conseguir. Né? Vamos deixar para a gente discutir isso, com certeza, lá num curso mais, onde eu tenho mais tempo para discutir isso. Legal, legal. Então, eu ia te perguntar agora, vamos ver o que você vai me falar. O Pilates é bom para idoso?
Era a pergunta que eu ia te fazer. É ótimo. A atividade Pilates é boa para o idoso? O Pilates é ótimo para o idoso. Ele é ótimo desde que o instrutor saiba prescrever de forma correta os exercícios. Eu diria o seguinte, Léo. Eu diria que para um instrutor ele causar alguma lesão ali muito grave no idoso ou alguma coisa do tipo, ele precisa perder toda a cautela do exercício que o instrutor, aquela pessoa que é formada na área da saúde, já tem. Ele já sai da faculdade tendo essa precaução de que se eu não tenho uma base tão completa assim, é melhor que eu faça o exercício de uma forma mais segura e não extravasar, digamos assim, de uma maneira mais chula. Mesmo para esse profissional que ainda não é uma questão de intelecto, né, mas aquele profissional que ainda não teve tempo para estudar de forma mais específica, que não se aprimorou, que não estudou, infelizmente a gente tem que estudar nos artigos internacionais, se ele ainda não tem a possibilidade de estudar nos artigos de Qualis A1, A2, mesmo assim, eu diria que o Pilates vai dar um favorecimento para esse idoso e vai ser melhor do que nada. Mas o que a gente vem discutindo muito, na nossa profissão como um todo, né, tanto na educação física quanto na fisioterapia, o que a gente discute pode ser melhor. Essa é a palavra, Léo. Pode ser melhor para o idoso? O Pilates já é bom para o idoso. E eu não tenho a menor dúvida, eu acho que todo instrutor ele vai concordar comigo, de que se não acontecer alguma coisa muito estranha ali numa sessão ou numa aula de Pilates, né, isso vai ser muito bom. A pergunta que eu faria para um palestrante, alguém que fosse me dar aula, pode ser melhor do que está acontecendo ali? E eu te respondo facilmente que pode ser muito melhor. Se a gente embasar os estudos, se a gente embasar as variáveis e tudo mais que já existe, né, de muito bom no mercado ali estudado, a gente consegue dar realmente uma promoção da saúde e não somente deixar aquele aluno ativo. São coisas totalmente diferentes. Show de bola. Tá sendo, Rodrigo, eu vou te dizer que está sendo esclarecedor até para mim, né? Que sou professor de educação física também, mas Pilates não é minha área, nem esse público dos idosos. Então já está dando para esclarecer muita coisa aqui. Espero que o pessoal que esteja assistindo aí também esteja tendo alguns esclarecimentos. Deixa eu só falar uma coisa, quem está assistindo aí no YouTube, tem aí uma tarjazinha no vídeo do YouTube. Se você clicar nessa tarja aí, você vai abrir uma outra janela e você pode ali fazer as perguntas que você quer ver respondidas aqui ao vivo para o Rodrigo. Ele vai responder todas as perguntas que chegarem, a gente vai ter tempo para isso. E no final da entrevista, a gente vai fazer uma promoção aqui de inscrição para o curso do Rodrigo. Rodrigo, outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: quais são os maiores erros? Deixa eu falar uma coisa que você não falou também. Você tem alguns livros aí que você escreveu. Depois eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre eles, principalmente o de Pilates. Mas como você escreve muito artigo, escreve livro, ministra muito curso de Pilates, você consegue falar para a gente quais são os maiores erros, e aí vamos focar um pouco no idoso, quais são os maiores erros na prescrição dos exercícios de Pilates para essa população de idosos? Vamos lá. O primeiro erro que a gente consegue observar no mercado, deixa eu só fazer uma observação, né? Aqui a gente está tendendo a falar do instrutor de Pilates, mas, na verdade, não. O que a gente vai discutir aqui não acontece só no Pilates. Né? Mas vamos falar do Pilates. Qual o maior erro que acontece? Na minha opinião, a gente acaba saindo da faculdade com uma formação incompleta. E o que eu sempre bato na tecla é que as falhas que acontecem não são culpa do instrutor, elas são culpa do sistema educacional, porque eu tenho que discutir coisas em um mês que a faculdade teve 5 anos para fazer e não fez com eficiência. A culpa é do professor? A culpa é do instrutor? Eu tenho certeza que não, mas de um processo educacional como um todo. E aí, todo mundo está inserido nisso. O que acontece, Léo? A gente sai da faculdade sem saber prescrever exercício e sem saber testar para verificar se eu preciso prescrever esse exercício. Qual é o maior erro que a gente tem para trabalhar com Pilates ali no envelhecimento? Primeiro de tudo, é saber testar
né? Quais são as necessidades do envelhecimento? Para isso, eu tenho que discutir com vários autores, né? Eu posso citar autores que são clássicos aqui e já ajudariam a gente a entender o que a gente precisa estudar de verdade, né? Eu poderia trazer o Fine para discutir com a gente flexibilidade. Eu poderia pegar os brasileiros, o Ercole Rubini, eu poderia pegar Paulo Farinati, eu poderia pegar o Stélio Dantas, poderia pegar Cláudio Gil. Todos eles vão dizer, por exemplo, quando e como avaliar a flexibilidade. Uma das primeiras coisas que você vai ver no estudo de Pilates, seja se o seu aluno é iniciante, seja se ele é moderado, seja se ele é avançado, seja se ele é jovem, seja se ele seja idoso, é que todo mundo prescreve flexibilidade. Existem grupamentos a serem priorizados. E as pessoas acabam usando o treino de flexibilidade para tudo. E é uma coisa que eu me pergunto se o Leonardo fosse um instrutor, né, de Pilates, eu perguntaria para o Leonardo, você sabe quais são os 3 grupos de testes de flexibilidade? Para você saber, por exemplo, qual escolher? Porque se você pega um teste linear, sentar e alcançar, por exemplo, no envelhecimento, ele não passa a ser a melhor opção. Porque junto com flexibilidade, em alguns casos, né, em grandes casos no envelhecimento, existe perda do arco de movimento. Então, o quanto foi encurtamento que favoreceu ou diminuiu o meu score num teste, ou o quanto foi de uma artrose, por exemplo, de joelho. Como é que eu vou saber isso? Então, eu tenho que saber qual é o grande grupo que eu tenho que usar da flexibilidade. Será que um teste angular com goniômetro seria muito mais eficiente do que fazer um teste? E pior ainda, né, os nossos amigos, né, da nossa profissão, eles ainda estão devendo testes. Se eu estou dizendo, se a gente está discutindo aqui que talvez o angular seja melhor do que um linear, nem um linear eles estão prescrevendo. E a gente não sabe dizer, então, né, fica muito na adivinhação. A gente não sabe dizer, então, se esse idoso, ele realmente é um iniciante, ou em que intensidade essa flexibilidade vai acontecer. E isso vai caber para todos os outros componentes físicos, como a força, como um cardiorrespiratório. Então, isso é uma coisa que me incomoda, Leonardo. E, de novo, né, a culpa não é do instrutor. Ele, infelizmente, nós somos vítimas num sistema, num governo que, infelizmente, não pensa em educação. Ele pensa só em falcatruas. Então, uma das coisas que me incomoda é isso. O instrutor ele não sabe avaliar qual é a necessidade e quais são os grupamentos reais que eu preciso trabalhar aquele componente, como a flexibilidade. Eu dei um exemplo. Na verdade, Rodrigo, o que você está falando tem total razão no que você está falando. Inclusive, as faculdades preparam a gente para sermos generalistas, né? E, claro que isso pode ser uma falha do sistema educacional, isso é uma opinião minha, mas o profissional que sai formado, ele tem que ter consciência disso. Eu concordo com você que pelo menos na nossa profissão, é generalista demais, aí sendo generalista, prejudica a atividade que o professor vai desenvolver no mercado de trabalho, mas eu acho que, isso é uma opinião minha, né, que não é o objetivo da nossa entrevista, mas que o profissional ele tem que ter essa consciência e buscar cursos de aperfeiçoamento. Então, se ele quer trabalhar com Pilates, ele tem que fazer uma formação no Pilates. Se ele quer trabalhar com spinning, ele tem que fazer uma formação no spinning. Se ele quer trabalhar com personal trainer, ele tem que se aprofundar nisso e daí por diante. Se ele sair, uma coisa é fato, se ele sair só com o conhecimento da faculdade, ele realmente não vai chegar a lugar nenhum. Isso é uma opinião minha. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você tem alguns livros que você escreveu aí, né? Eu queria que você focasse aí nos livros de Pilates. Foi 1 ou 2 que você escreveu sobre Pilates? Publicado tem 1. A gente está terminando, inclusive, né? A gente vai contar com essa honra de ter você escrevendo lá um dos capítulos de um livro que já está para ser enviado para publicação. Vai ser o 2º livro de Pilates. O primeiro foi o Pilates no envelhecimento, como criar promoção da saúde real no envelhecimento. O segundo a gente vai falar de uma forma mais generalizada, né, e muito científica em relação ao método Pilates. E eu estou já pensando em alguns projetos para trabalhar o Pilates na gestante.
Por enquanto, de publicação, eu tenho alguns livros publicados sobre imagem corporal, alguns capítulos com alguns professores lá da UERJ, e, por enquanto, de Pilates, eu tenho esse falando da promoção da saúde no envelhecimento. E o que o pessoal encontra nesse teu livro sobre Pilates no envelhecimento? Encontra muita quebra de paradigmas, né? Porque se tem uma coisa que eu nunca quero ser, é acomodado. Aí não adianta você... o pessoal fala, poxa, Rodrigo, mas você critica algumas coisas do Pilates. Porque eu gosto muito mais do Pilates do que quem acha que o que está ruim está bom. Isso me incomoda muito. Né? Quando eu vejo que pode ser melhor e o Pilates pode ser muito melhor, isso me incomoda muito. Então, o que o público que lê meus livros vê, é, primeiro, que é uma linguagem mais acessível. Não adianta eu vir trazendo questões ali escritas de uma maneira tão técnica a ponto de ninguém conseguir ler. Então, a outra característica é essa quebra de paradigmas. Né? Quais são os exercícios? Não adianta eu pegar um guia de Pilates e sair aplicando tudo que tem ali num guia de Pilates, porque aquilo ali vai ser razoável. Né? E eu acho que um profissional da saúde, ele sai da faculdade sonhando em realmente ser eficiente, né? Trazer saúde, melhora da vida das pessoas. Né? E com o que a gente vê nos guias de Pilates hoje, na maioria dos livros de Pilates hoje, infelizmente, a gente não consegue o que eu diria de uma qualidade de vida significativamente melhorada. Infelizmente, a gente não vê. Então, a discussão do livro é basicamente essa, né? É de sair de conversinha de barzinho, né? Como diria lá o meu amigo Cauê Lascala, né? Contra a ciência não tem discussão. E uma das coisas que eu venho tentando discutir nesse livro é que não adianta você vir com o seu achismo de conversa de barzinho, porque tudo tem que ser testado. Porque senão fica o meu achismo contra o seu. Cadê as evidências? Quem testou? Qual foi o artigo? Será que esse artigo ele realmente tem um fator de impacto importante para eu dizer que aquilo ali é verdade ou não? Então, é isso, é basicamente isso, né? Mostrando que o Pilates ele pode ser muito melhor para o envelhecimento. Que não é qualquer coisa que vai trazer promoção da saúde no envelhecimento e nem para ninguém. Basicamente isso. Legal. Só deixar claro aqui para o pessoal que o Rodrigo, aqui que a gente está entrevistando, ele além do que eu falei, do que ele falou, ele escreve muito artigo científico, ele tem bastante artigo científico publicado, então é um profissional que está totalmente nas publicações. Ele falou de publicação A1, A2, quer dizer, ele é parecerista de muitas revistas científicas, então ele está antenado com os estudos mais atuais do Pilates, só para vocês terem noção do grau de conhecimento do nosso entrevistado, que a gente está entrevistando hoje aqui. Lembrando que ele vai estar no Congresso Carioca, falando sobre Pilates também. Rodrigo, tem algumas perguntas aqui que chegaram, mas enquanto eu acabo de organizar aqui as perguntas, como é que é o curso? O que vai ter? O curso é sobre o quê? O que o pessoal vai poder encontrar lá no curso? A gente vai trabalhar muito na vertente do meu livro, né? Eu venho me especializando, estudando muito na ciência do envelhecimento. E como a gente já falou, eu escolhi o Pilates para ser a minha ferramenta de estudo, né? Para ser meu guia de estudo. Então, lá eu vou trazer quais são os reais exercícios que realmente trazem promoção da saúde, né? E como prescrever esses exercícios, né? A gente discute, eu vou dar só um exemplo, né? A gente, infelizmente, não tem tempo, né? Uma entrevista, não é um curso, mas eu vou dar um exemplo do que a gente vai discutir lá, né? Por exemplo, as pessoas falam que é importante que eu melhore a força no idoso. Só que existem vários tipos de força. De qual força você está me falando? Né? Qual é a força que a gente precisa preconizar? A gente pode trabalhar todas as forças? Pode. Mas será que se a gente não usar um princípio da especificidade, será que se a gente não usar a sobrecarga adequada, será que isso não vai ser interessante? Então, se tu está falando de força para mim, eu vou subentender que você está usando, que você precisa usar uma força rápida. A força rápida é o tipo de força que vai te produzir o resultado de potência. Porque a gente não treina potência, a gente treina força. A potência é o resultado de um dos tipos de força. Por que potência? E não, por exemplo,
hipertrofia. Né? Hipertrofia vai ser super interessante para o idoso? Vai ser interessante, mas super interessante não. Porque o idoso, ele tem o processo do envelhecimento, ele causa o que a gente chama de sarcopenia especial, né? Sarcopenia senil. Isso quer dizer o quê? Que o idoso, ele perde muito mais fibra rápida do que fibra lenta. Né? Quem olhar lá no livro de fisiologia, vocês vão ver que tem até subclassificações da fibra rápida, fibra lenta. E se você está tendo uma perda muito maior da fibra rápida, por isso o idoso é lento, né? Não é porque ele é preguiçoso ou porque ele simplesmente não quer correr ou alguma coisa do tipo. Um idoso sedentário, destreinado, ele não cria adaptações que vão permitir com que ele minimize essas repercussões do envelhecimento. Então, potência é um tipo de resultado vindo da força que vai ser, por exemplo, muito mais significativo para ele do que o ganho de resistência. Então, numa sessão prática, se eu tivesse que escolher um treino de força ali, tivessem 5 exercícios, com certeza, né, 70%, 60% desse volume de treino dele ia ser para potência. Ele precisa também de resistência? Precisa menos, mas precisa. Ele precisa de uma melhora do trofismo? Precisa, mas precisa menos. Então, ali em torno de uns 15 a 15 ali, eu trabalharia outros tipos de força que dariam a resistência e que dariam a hipertrofia para ele. E o grande X não é saber qual é o tipo de força, é saber qual é o tipo de flexibilidade, é saber qual é o tipo de componente cardiorrespiratório que eu vou trazer para ele. É saber testar da maneira correta isso e saber usar as variáveis de prescrição do exercício. Porque qual é o percentual de carga que é adequado? O que os estudos vêm mostrando? Quando eu tenho resultado? Quando é a maior perda de força? Quando é a maior perda de flexibilidade? Porque não adianta eu vir pensar, Léo, que a prescrição do exercício ela vai ser igual num idoso que tem 65 anos e no outro que tem 85. Porque quanto maior a idade cronológica dele, maior a perda também dos sistemas. Então, você tem que saber medir isso, você tem que saber as taxas corretas, e você tem que saber, principalmente, através do Pilates, ou através até de outra modalidade, quais são os exercícios de força potente que realmente ele tem condições de fazer. E isso a prática vai mostrar muito bem. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai discutir. Não adianta prescrever qualquer coisa. E qualquer coisa, o amigo da esquina vai prescrever. A gente precisa se pautar em ciência e mostrar tudo isso, porque os artigos já testaram para a gente, Léo. É até uma besteira a gente jogar fora um trabalho de grandes pesquisadores mundiais, jogar fora tudo aquilo, porque os caras já testaram tudo isso para a gente. A gente só vai lá ter que estudar e colocar em réplica para ver se realmente aquilo funciona ou não. Então, a gente, basicamente, no curso vai discutir o que os maiores autores do mundo em envelhecimento, e vou botar alguns brasileiros, é claro, já falei do Paulo Farinati. Paulo Farinati é referência mundial. E a gente vai discutir na prática o que eu já testei, o que realmente um idoso ele consegue fazer. Então, a gente vai unir teoria dos melhores artigos, dos maiores autores do mundo, junto com a prática, né? O que realmente dá para fazer, tirando da teoria e botando nessa prática. É basicamente isso que a gente vai fazer, né? Quais as variáveis, como prescreve isso? Como na prática eu faço o que os artigos estão dizendo que é super interessante? É basicamente isso. Legal, Rodrigo. Legal, já deu para dar uma noção aí do que o pessoal vai encontrar no teu curso. Lembrando aí que o pessoal que estiver assistindo ao vivo, no final aqui da entrevista, daqui a pouco, depois do Rodrigo responder as perguntas, vou fazer uma promoção aqui para o pessoal se inscrever no curso do Rodrigo. Então, Rodrigo, deixa eu fazer umas perguntas aqui que chegaram para a gente. Chegaram para mim aqui. A Valéria, Valéria da Silva Lima, ela é fisioterapeuta e ela está perguntando assim, quais as contraindicações do Pilates para idosos? Tem contraindicação? Então, a gente já até chegou a discutir um pouquinho, mas eu vou exemplificar, né? Ela deve estar tendo essa necessidade de exemplo, né? Todo mundo tem, eu tenho a necessidade. Vamos dar alguns exemplos, né? Isso não é no Pilates em si, né? Mas o que não é interessante pela fisiologia do envelhecimento? Vamos subentender que a gente está falando daquele idoso que é frágil, aquele idoso que é sedentário. Porque se a gente estivesse falando de um treinado, alguns treinados, idosos treinados,
eles vão colocar no chinelo qualquer jovem sedentário. Então, vamos parar para pensar, né? O que você tem que tomar cuidado? Eu não vou dizer nem contraindicações, mas quais são as cautelas que você precisa ter e o que você precisa buscar na avaliação para ver o que você pode e o que você não pode? Primeiro de tudo, é verificar se esse idoso tem quadros de dor. A gente pode ter algias no lombar, né? A gente tem 1 milhão de artigos falando de lombalgia crônica e a intervenção do Pilates nisso. Então, você tem que verificar se o teu idoso ele tem uma lombalgia, porque se ele tem uma lombalgia, você, por exemplo, não pode fazer exercícios que retornam com os membros inferiores em extensão, porque quem faz a extensão até a linha média com eficiência do seu corpo não é o glúteo máximo, são as musculaturas estabilizadoras de coluna. Então, por exemplo, né, se eu fosse falar, Valéria, o seu aluno de Pilates, uma contraindicação que poderia acontecer se ele tivesse uma lombalgia é tomar cuidado em exercícios que retornam com os membros inferiores juntos para baixo, quando o joelho está estendido. A gente faz o pé de bailarino, né, o famoso pé de bailarino no Pilates. Se ele retorna até o solo de um aparelho, de um Cadillac da vida, você tem que tomar cuidado para ver se esse retorno não está sendo feito pela musculatura estabilizadora da lombar. Se ele já tem uma lombalgia, você vai precisar tomar esses cuidados. Outros cuidados que você precisa ter é que hoje a gente tem uma transformação do Pilates, Léo. O Pilates hoje ele está entrando numa tendência muito... Como é que eu posso dizer isso, né? De um Pilates fotográfico. Isso, para algumas questões, é muito bom, e para outras não é tão bom assim. Se a gente fosse pensar na vertente de adaptação biológica, a gente tem alguns exercícios que são bolados pelos instrutores, como desafios, que não causam qualquer adaptação interessante. Mas eles são super legais para tirar foto. E a maioria desses exercícios são como? De cabeça para baixo. Então, por mais que você não seja maluco, né? Vou usar essa palavra mesmo, não seja maluco de colocar um idoso destreinado de cabeça para baixo, tem alguns exercícios que acentuam um pouco essa inclinação para baixo. Um rolamento, por exemplo, para fazer um alongamento da cadeia anterior, né, para alongar o abdômen na bola. Esse é um exercício muito comum. O que eu faria? Já que os exercícios não são contraindicados, eu veria se esse idoso ele tem, por exemplo, alguma disfunção de pressão arterial. E se você ficar de cabeça para baixo, você vai desregular a pressão dele. Você vai verificar se ele tem alguma lesão de labirinto. Você precisa verificar se esse idoso ele tem o diabetes mellitus, porque se você não souber controlar, se você não tiver atenção para isso, você pode, por exemplo, dar um problema de rebote, né? Uma hipoglicemia de rebote nele. Isso pode levar o seu aluno até ao óbito, se você fizer isso de uma forma totalmente descontrolada. Né? Então, Valéria, o que eu diria para você é o seguinte, né? Não existem contraindicações no Pilates ou em qualquer outro método. Existem alunos, ou no teu caso, pacientes, que são contraindicados para alguns determinados exercícios. Se a gente for falar de idoso, a gente está falando... Idoso sedentário, né? A gente está falando de probabilidades altas do diabetes mellitus, a gente está falando de hipertensão, a gente pode estar falando de Parkinson, a gente pode estar falando de Alzheimer, a gente pode estar falando de doença cognitiva senil. Então, existem várias características que, infelizmente, afetam o idoso brasileiro e você precisa ter uma atenção redobrada e, principalmente, Valéria, verificar quais são os tipos de exercícios que podem auxiliar nesses problemas ou metabólicos ou cognitivos, né? E adiantando, essa é uma das coisas que a gente vai discutir, né? Os maiores estudos, eles vêm mostrando que o componente cardiorrespiratório, ele é fundamental, mais do que a flexibilidade que todo mundo prescreve, né? E o instrutor de Pilates não discute cardiorrespiratório, né? Pega um Jonathan Myers da vida e pega o artigo dele falando que quanto maior o seu componente cardiorrespiratório, estatisticamente falando, é claro, né, maior a possibilidade de sobrevida, ou seja, o seu idoso ele pode viver mais se você trabalha o componente cardiorrespiratório.
Então, existem contraindicações? Existem, né? Mas eu diria, Valéria, que a gente precisa correr muito mais para as soluções, né? Além da contraindicação, a gente precisa saber também o que fazer, não só o que ele não pode fazer, né? Mas o que fazer para que ele melhore a saúde dele. Então, esses foram alguns exemplos, né? A gente tem 1 milhão de exemplos que a gente pode citar. Sensacional, Rodrigo. Essa Valéria é lá do Acre, e eu sei que você teve há pouco tempo agora lá no Acre, ministrando um curso de capacitação lá, ficou uma semana. Não sei se ela foi aluna do curso, mas, Valéria, tá aí. O Rodrigo teve aí há algum tempo. Foi isso mesmo, Rodrigo? Isso. Tem uma semana lá, a Valéria não foi aluna, se eu não me engano, né? Foram muitos alunos lá, foram mais de 30 alunos. Mas legal. Ela deve ser uma amiga de alguém, ou ela deve ter encontrado meu nome lá em algum lugar. Não, mas a maior coincidência é que a Valéria mandou essa pergunta, e tem outra pergunta de outra pessoa lá do Acre, uma professora de Educação Física, Maria Ionara Gomes. Ela está perguntando aqui, dizendo que o Pilates é um ótimo exercício para idosos. No entanto, gostaria de saber se o idoso hipertenso pode sofrer variações na pressão arterial, dependendo da intensidade do movimento. Vamos lá. Aí ela já foi um pouquinho mais específica, vamos acrescentar então, né? A Ionara, ela foi uma aluna no outro curso que teve antes desse, né? O único problema dela é que ela é vascaína, Leonardo. Então, esse é o único defeito dela. A pergunta dela faz muito sentido, é uma pergunta super importante, porque quando a gente está falando de envelhecimento, a gente está falando de grupos especiais. A pressão desse idoso, ela pode sofrer variações? Pode, principalmente se ele já tem algum distúrbio que afeta a pressão arterial dele. Então, eu já diria que é sensato, se você trabalha com um idoso ou com pessoas que têm algum problema de distúrbio da pressão arterial, que você tenha um aparelho para medir a pressão dele, tanto durante, quanto antes, quanto após as sessões. Você acompanhar e ficar muito bem respaldado, né, quanto a isso. Existem, Ionara, variáveis que você pode verificar. Existe o Colégio Americano de Cardiologia, que ele vai dizer coisas importantes para a gente. Como, por exemplo, até quanto uma frequência cardíaca máxima pode chegar para que eu mantenha uma pessoa com segurança no exercício. Então, a primeira coisa é entender quais são os picos, saber aonde é seguro, aonde você precisa ficar atento e aonde você precisa interromper o exercício imediatamente. Então, a primeira questão é essa, né? Entender isso. Isso se chama avaliação. A avaliação não acontece antes dos exercícios. Ela acontece antes, durante e após qualquer exercício. Como pode acontecer variações? Vou dar exemplos, né, mais diretos, até porque a gente não pode se alongar aqui. Senão o Leonardo vai até brigar com a gente, né, Leonardo? Mas pensa da seguinte maneira. Quanto maior a intensidade, maior a tendência de a gente como é que eu vou dizer isso de uma forma simples? Maiores são as repercussões, né, das ondas que a corrente sanguínea vai fazer no vaso sanguíneo. É no vaso sanguíneo que a gente mede a pressão. Você precisa pensar em algumas questões como, por exemplo, ele está sustentando muito na fase excêntrica? Porque quando você faz uma fase excêntrica, a intensidade, a gente está falando de uma contração isotônica na fase excêntrica, se ele está sustentando muito e a mola e o elástico, eles quase que te obrigam a fazer isso, né? Quem treina Pilates ou dá aula de Pilates, sabe que se você não sustentar a carga, a mola e o elástico, ela te puxa. E se ele te puxa, você pode levar o seu idoso à queda. Então, é quase que obrigatório você sustentar de uma forma relevante a fase excêntrica, o retorno da fase concêntrica. Isso também de fase negativa. E existem estudos que mostram que uma das repercussões do aumento da pressão arterial durante o exercício acontece na fase excêntrica. Então, a gente já precisa tomar um certo cuidado para verificar se essa carga está sendo adequada ou não. A gente vai precisar medir isso, mede através de um aparelho de pressão, isso é uma coisa fácil de se fazer, para ver se a intensidade dessa fase excêntrica está sendo alta demais para acontecer variações nessa pressão de uma forma significativa. Quer ver outro exemplo?
o Pilates hoje vem trabalhando muito com isometrias. E acontecem isometrias junto com fases concêntricas. A gente chama isso na fisiologia de exercício isodinâmico, ou com obstrução adaptada. Esse tipo de exercício, né, os instrutores falam muito que o Pilates não dá hipertrofia, que o Pilates isso ou aquilo, isso é uma coisa muito equivocada. Né? O Pilates não dá uma hipertrofia tão alta quanto a musculação, são coisas diferentes. E a gente acaba usando o que a gente chama de método especial de hipertrofia, o que a musculação usa só para avançado, o Pilates usa em alunos que são moderados, só para a gente ter uma noção disso, né? Porque quando você faz contração isotônica junto com isométrica, você acaba contraindo agonista e antagonista. Isso vai fazer com que você tenha uma diminuição do retorno venoso e da perfusão sanguínea também naquela localidade, né? Por isso a gente chama de isodinâmico. Isso vai fazer com que, claramente, Leonardo, a gente tenha repercussões na pressão arterial. Então, será que o nosso aluno idoso, o seu aluno idoso, o meu aluno idoso, ele pode fazer isometria junto com fase concêntrica? Pega o livrinho do Cauê La Scala, pega Paulo Gentil, tem vários autores aí, brasileiros mesmo, não estou falando nem dos internacionais, brasileiros que já discutem isso de forma neutra. Só que isso, infelizmente, ainda não chegou no Pilates. Então, quem tem curiosidade, né, para verificar se realmente esses exercícios estão tendo repercussão na hipertrofia e também na pressão arterial, dá uma olhadinha, bota lá não vai botar no Google Acadêmico, né? Bota lá no PubMed e bota lá isodinâmico, treino isodinâmico. Ele é quase que uma adaptação ao Pilates. Então, tem que tomar cuidado com isso, Leonardo. Tem alguns tipos de exercícios que vão... Eu já falei de cabeça para baixo, então não vou repetir aqui nessa resposta, mas existem outras repercussões para um treino de força. O Paulo Farinati, ele fez um estudo, né, junto com o Wallace, junto com a esposa do Wallace, né, só gente muito competente, né, para resumir lá do Labsal, mostrando, por exemplo, as repercussões hemodinâmicas, né, que acontecem num treino de flexibilidade para idosos. Porque o idoso, a flexibilidade em alguns casos é tão alta, a intensidade é tão alta para o idoso, e a gente não consegue perceber isso, que ele está fazendo manobra de Valsalva. Se ele faz manobra de Valsalva num treino de flexibilidade, a gente não precisa nem discutir que isso vai trazer repercussões importantes para a pressão arterial. Então, são alguns exemplos, né? São alguns exemplos que, com certeza, podem acontecer na sua aula de Pilates e talvez a gente nem perceba que está acontecendo. Legal, Rodrigo. Você falando que alguns exemplos, realmente, né? A gente, uma entrevista de 1 hora, não dá para falar tudo, mas lembrando aí que o curso que o Rodrigo vai ministrar no 11º Congresso Carioca de Educação Física, são 8 horas de curso, então dá para... Não é uma formação em Pilates, né, Rodrigo? Mas dá para falar bastante coisa aí. Dá para ter uma noção, se atualizar, e de repente começar a tomar gosto pela atividade e se capacitar num curso completo aí. É isso mesmo? A gente precisa de umas 60 horas, Léo. Muda esse curso para umas 60 horas aí no Congresso. Aqui, tem outra pergunta aqui. Do Antônio Sérgio, não falou aqui de onde que ele é. Qual o exercício, professor de Educação Física também, qual o exercício menos recomendado, o exercício Pilates menos recomendado para o idoso com sobrepeso? Vamos lá. Eu diria até que, independente do idoso, né? Se você está falando de alguém que é obeso, de alguém que tem um sobrepeso relevante, a gente já está falando de sobrecargas em articulações e a gente já está falando também de problemas metabólicos. Porque muitas das vezes, Léo, a gente vai ver também, né, repercussões não só de imagem corporal, mas também de questões quanto ao diabetes, à pressão arterial. A gente tem outras doenças, a depressão, que é uma coisa que acontece muito, que é pouco discutido, infelizmente. Então, existem repercussões. A princípio, eu teria que tomar cuidado com tudo isso, mas para dar uma resposta mais direta, né, eu diria o seguinte: se teu aluno tem sobrecarga, se ele tem um sobrepeso, ele está sobrecarregando estruturas e ele não tem a mesma aptidão, principalmente cardiorrespiratória, que as outras pessoas. Né? Porque essas repercussões que acontecem ali em relação ao corpo dele, né, vão fazer com que
é a tendência que quanto mais obeso, mais sedentário você fica, por várias questões simbólicas, biológicas, enfim. Eu pensaria em duas coisas, Léo, assim, de cara, né? É claro que tem muitas outras coisas, mas a primeira é sobrecarga em relação às estruturas, né? Principalmente joelho, principalmente quadril dele. Quadril, tornozelo e joelho. São estruturas que vão ser sobrecarregadas já no dia a dia dele só pelo deambular, só pelo caminhar. Então, eu tenho que saber fazer uma avaliação disso. Eu tenho que usar do meu artifício multiprofissional para saber fazer um relatório e encaminhar ele junto com um ortopedista, junto com um fisioterapeuta, né, para eu conseguir ter um histórico do que eu posso fazer melhor com essa pessoa. O Antônio vai falar para mim, Rodrigo, mas ninguém vai fazer isso. Tudo bem, se ele não fizer isso, o que você tem que fazer? Saber fazer testes para verificar o quanto de arco de movimento ele tem e o quanto de sobrecarga ele tem nas articulações. Aí um fisioterapeuta vai levar vantagem. Eu não sei qual é a profissão dele, mas o fisioterapeuta ele tem testes na faculdade que são voltados para a gente entender um pouquinho disso. A galera da educação física que não teve, né, pode correr atrás, tem vários livros também que eles podem estudar. Então, a primeira coisa, Léo, que eu pensaria, né, Tônio, que eu pensaria, na sobrecarga das articulações. Não adianta você vir, por exemplo, passar um agachamento para ele, porque se ele já tem sobrecarga no joelho dele, o risco de ele errar um exercício, que não é fácil de fazer, um agachamento, é grande. E a outra questão que eu pensaria rápido, né, logo de primeira, é o componente cardiorrespiratório dele. Provavelmente o componente cardiorrespiratório dele é baixíssimo. Então, eu vou precisar trabalhar o componente cardiorrespiratório dele para conseguir fazer outras coisas com ele. Porque senão ele não vai durar nem uma hora numa aula de Pilates. Se alguns alunos que não são tão sedentários já não aguentam uma hora se você souber prescrever da forma correta, você imagina uma pessoa como um grupo especial. Então, eu pensaria muito nisso. Se eu não tivesse um histórico para falar do diabetes, de todas as questões metabólicas, eu pensaria no componente cardiorrespiratório dele e nas sobrecargas articulares. Né? Então, nem pensar exercícios que vão comprometer, que vão exigir muito do componente cardiorrespiratório. Para a gente encerrar, só para dar um exemplo, né? Acho que o pessoal hoje está muito interessado em exemplos para falar, poxa, realmente está acontecendo isso ou não. Né? Quer ver uma coisa que o instrutor de Pilates negligencia e que é fundamental para esse público que foi apontado pelo Antônio? O intervalo entre exercícios e entre séries. Existe uma fisiologia que já é mais antiga do que sei lá o quê, do que a televisão a cores, e que já discute essas variáveis, né? Então não é nada muito novo, né? Muito antigo, ninguém mais discute isso, porque isso já é beabá de qualquer profissional que discute exercício físico. Então a gente já não vê nem tantos mais livros atuais, porque isso é o básico do básico. Só que o instrutor de Pilates ele ainda não percebeu qual a importância de fazer um intervalo, né, controlado, sistematizado em relação a um exercício e outro, né? A gente sabe que o intervalo ele serve para uma questão metabólica de ressíntese do ATP e, entre isso, também da melhora do componente cardiorrespiratório. Porque se num treino de força, se você fizer, por exemplo, alternado por segmento, você já alcança um limiar aeróbico, dependendo do teu caso, você imagina um exercício que não foi muito bem controlado no Pilates. E para uma pessoa que é obesa, né, a gente vai chegar em componentes que vão fazer com que ele, por exemplo, passe mal. E isso não vai ser interessante, de jeito nenhum. Foi? Deu para dar uma resposta mais ou menos aí? Deu para... Espero que ele tenha captado aí o que você falou da resposta, da pergunta dele. Tem uma outra pergunta aqui da Juscelie, também não falou de onde é que é. Vamos ver se eu entendi bem, se você vai entender bem a pergunta. Como escolher as variáveis para um idoso que possui uma patologia, uma cardiopatia, uma patologia cardiovascular? Vamos escolher as variáveis, acho que quer dizer quais os cuidados tomar com um idoso que tem uma cardiopatia. Eu acho que essa pergunta ela é mais até completa do que isso, Léo. Porque quando ela fala variável,
a gente já começa a entender que é uma pessoa que sabe o que é uma variável. Né? Então, a pergunta dela já é uma pergunta mais tendenciosa à resposta que ela quer escutar. Né? Quais são as variáveis que eu preciso me atentar a um cardiopata, por exemplo? Vamos pensar ali numa pessoa que infartou, teve um infarto agudo do miocárdio. E aí o médico falou, ó, faz exercício, porque se você não fizer exercício, a probabilidade de você infartar de novo é grande, enfim. Né? Primeira coisa que a gente precisa entender é qual é o tipo de exercício que vai favorecer a minimização de riscos de problemas para esse cardiopata, né? De uma rescisão, de um problema rescinsivo de que ele já teve ou adquirir outros problemas. Por mais que vários estudos mostrem que uma gama de exercícios diferentes eles ajudam, é quase que unânime que o treinamento cardiorrespiratório ele vai trazer as melhores repercussões para uma pessoa que é cardiopata. E a correlação do nome já diz isso, né? Exercícios cardiorrespiratórios. Né? Quais são as variáveis de um exercício cardiorrespiratório? Existem marcadores de intensidade. Tem uma matéria que eu publiquei junto com o Ricardo Cordeiro, que eu posso estar passando para quem tiver curiosidade. Ele está, inclusive, lá no meu Facebook, para quem quiser buscar. Né? Tem um álbum lá no meu Facebook chamado Minhas Publicações. Lá tem um link que vocês podem baixar. Quais são as variáveis que a gente precisa se atentar? Existem variáveis para o rendimento e existem variáveis para a promoção da saúde. Tá? Eu não vou ficar discutindo aqui as variáveis porque a gente não tem tempo, mas com essas variáveis a gente consegue verificar se a gente está, qual, por exemplo, é o consumo de oxigênio dele, né? Em qual frequência cardíaca ele está. E isso vai dizer para a gente também qual é o nível de exercício em que ele está. Ele pode fazer um exercício de baixa intensidade, de média, de alta. Qual é o problema cardíaco dele? Né? Qual é a cardiopatia dele? Porque para cada problema existem marcadores que são mais favoráveis e existem intensidades que são mais favoráveis. Na maioria dos casos, a gente começa a ver nos artigos que o exercício de baixa intensidade ele até traz um resultado interessante, mas que o moderado e quando é possível fazer um de alta intensidade, eles trazem um resultado, na maioria dos casos, melhor do que o de baixa intensidade. Então, o que eu diria para a nossa amiga é que a gente não pode pensar em fazer qualquer tipo de exercício. A primeira coisa é pensar que é o cardiorrespiratório que vem sendo apontado e como prescrever as variáveis que ela vem falando para a gente. Né? Você tem que saber usar a intensidade. Como é que eu faço um teste cardiorrespiratório para saber o quanto de consumo de oxigênio máximo ele tem? O quanto de consumo de oxigênio ele tem em repouso? O quanto de consumo de oxigênio ele tem em atividade no seu pilates? É isso que vai dizer para você como variável se você está num exercício de baixa, de alta ou de média intensidade. Se eu não aprendi na faculdade a fazer os testes, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode optar por um teste subjetivo, que não é a melhor escolha, mas que salva a vida de todo mundo. Né? Por exemplo, uma escala de Borg. Eu posso usar uma escala de esforço para verificar. Né? Então, quais são as variáveis? Primeiro, saber o exercício, como prescrever ele, e saber como aumentar ou diminuir essas intensidades. Né? Mediu, legal. O que faz aumentar um cardiorrespiratório? A quantidade de grupamentos envolvidos, o tamanho do músculo envolvido, a velocidade que está sendo envolvida e o quanto de tempo você consegue fazer. É como se fosse vou tentar desenhar aqui no ar, é como se você fizesse umas espículas aqui, ó, e essas espículas, ela diz para você o quanto tempo você ficou. Vamos supor que você fez um treinamento ali de 1 hora, o quanto tempo você ficou no limiar aeróbico e o quanto você ficou no limiar anaeróbico de um exercício. É no limiar aeróbico que a gente consegue trabalhar ali a melhora cardiorrespiratória com uma eficiência um pouquinho maior. Né? Então, tem que saber mexer nessas variáveis. Né? Deixa eu só falar uma coisa, Léo, rapidinho, eu já encerrei a resposta dela, mas eu esqueci de falar e eu queria enfatizar isso. Né? Eu venho, graças a Deus, tendo um retorno muito bom dos meus alunos quanto ao meu curso. O pessoal até me coloca mais em cima do que deveria. Né? Eu sou um profissional que estou começando. Né? O Leonardo Elevato é um cara muito mais cascudo do que eu para discutir qualquer coisa. Né? Eu estou aqui só começando. Né? E uma das coisas que me incomoda muito, Léo,
aqui no Pilates é que as pessoas acham que porque elas fizeram um curso de formação de instrutores, elas estão preparadas para serem grandes instrutores. Isso é uma grande inverdade. Porque, antes de tudo, você precisa ser um grande profissional da saúde, para depois você pensar em ser um grande instrutor de Pilates. Então, a gente precisa se preocupar muito, antes ainda de ser um grande instrutor, em ser um grande profissional da educação física, da fisioterapia, né? A gente endeusa muito o Pilates de uma maneira que a gente cria uma bolha que protege todas as falhas do instrutor. Isso não existe, né? O profissional da educação física e da fisioterapia erra. Nós erramos muito, né? E não vai ser um curso de Pilates, não vai ser o meu, não vai ser qualquer curso de Pilates que vai tornar ele um instrutor de Pilates. Porque tudo que a gente está brincando aqui de variáveis e tudo mais, você não aprende num curso de Pilates, você aprende na sua formação como profissional. Então, quais as variáveis? Né? Não vai ser no curso de Pilates que a gente vai discutir lá no curso, no congresso, porque eu acredito que isso é uma falha que atinge a maioria dos profissionais. Mas na maioria dos cursos de Pilates a gente não discute isso. Então, vamos pensar primeiro, ser grandes profissionais da saúde, e depois a gente pensa, nossa, eu sou um grande profissional da saúde, agora vou ser um grande instrutor de Pilates. Aí o negócio vai começar a andar muito melhor. Muito bom, Rodrigo, sua colocação, excelente. Eu vou encerrar aqui, não com a última pergunta, não, porque, na verdade, não é uma pergunta. A Eliane, ela fez não é uma pergunta, uma dúvida, né? Ela só quer saber a previsão de curso para aprimoramento ao atendimento desse público. Então, já está aí a dica, de 26 a 29 de maio, 11º Congresso Carioca de Educação Física, curso do Rodrigo Perfeito, que vai falar sobre Pilates para idosos. É isso mesmo, né, Rodrigo? Isso. Léo, deixa eu fazer uma colocação rápida. A gente tem tempo para eu falar uma coisinha rapidinho? Claro. O pessoal está me cobrando muito na minha empresa, né? Porque com as viagens que eu venho fazendo, né, está quase sendo que mensal, às vezes 2 vezes por mês, né, eu acabo não conseguindo fazer esses cursos que são mais específicos, né, como esse que a gente vai ter no congresso. Eu não estou aqui para encher a tua linguiça, acho que tu não precisa disso, né? O congresso ele já tem um grande nome, ele já criou a história aqui, né? Então não preciso ficar falando isso para tentar chamar aluno ou alguma coisa do tipo, né? Mas eu vou dar uma dica para vocês que estão me cobrando, para os meus ex-alunos que viram meus amigos, né? Use o Congresso Carioca para isso. Primeiro, porque eu já estou ficando sem tempo para fazer esses cursos, esses temas que vocês me pedem. E segundo, porque o Leonardo está praticamente dando curso para vocês. Eu não vou falar o quanto eu cobro, mas o Leonardo está dando um valor que é basicamente a metade do valor que eu cobro, né? Vocês ficam me cobrando tanto na empresa, vocês vão ter a oportunidade agora de fazer o mesmo curso que eu ia dar para vocês mais caro, só que num congresso para conhecer pessoas novas, né, e fazer todo um mailing ali, fazer toda uma troca de conhecimento com outras pessoas, que é o que o congresso traz de melhor. Né? Então, o Leonardo está convidando, eu vou aproveitar e vou convidar vocês também. Né? Vocês que ficam me cobrando bastante, entrem no congresso, né? Porque quando o Leonardo abre o curso, né, a gente está fazendo isso não é pensando em valores, não, porque o valor que o Leonardo cobra chega a ser ridículo. Né? Desculpa, Leonardo, chega a ser ridículo. Então, usa isso, cara. Vocês ficam me cobrando toda hora e quando abre o congresso, vocês demoram para se inscrever e tudo mais, né? Tá aí a oportunidade. Né? Vocês vão ter aí a oportunidade de fazer o mesmo curso que vocês iam fazer comigo pela metade do valor. Né? Tá aí a oportunidade que vocês ficavam me cobrando toda hora e que eu não conseguia dar conta. Então, fica o convite. Rodrigo, é interessante você ter falado isso, né? Que realmente o Congresso Carioca eu já organizo há 11 anos, ele tem um preço acessível, não vou falar que ele é barato, não. Ele tem um preço acessível, bastante acessível até. O problema é que, infelizmente, nossos profissionais não dão valor à capacitação, né? Então, espero que eles escutem o seu chamado aí. E até porque você fala que o preço é baixo demais, é ridículo. Eu vou falar agora, para a gente começar a encerrar aqui, que quem está assistindo agora ao vivo, tem que ser agora, assistindo ao vivo, hoje, dia 11 de abril, se estiver assistindo, manda um WhatsApp para mim. Vai mandar um WhatsApp para mim, dizendo que quer fazer o curso do Rodrigo,
e vai ter 20% de desconto. Então, além do valor que o Rodrigo já falou que é baixo, 20% de desconto para quem estiver assistindo o curso agora, a entrevista do Rodrigo agora. Manda um WhatsApp para mim. O DDD é 31, telefone é 98752-5551. DDD 31, telefone 98752-5551. Manda um WhatsApp para mim. Fala que quer ganhar um desconto no curso do Rodrigo. Ele vai falar de Pilates para idosos. E eu vou falar como é que vai proceder para ganhar esse desconto. E para quem quiser mais informação do congresso, saber dos cursos, são quase 30 cursos esse ano. Vai ter uma coisa que a gente vai lançar agora, essa semana aí, que são os cursos bônus. Então, quem quiser vai participar do curso. O Rodrigo está falando que o valor está em conta, vai ser mais em conta ainda, porque quem tiver inscrito vai ganhar alguns cursos em diversas áreas. Então, vale a pena conferir lá as informações. www.congressocarioca.com.br. Rodrigo, então, o pessoal que está assistindo, não esquece, manda um WhatsApp para conseguir o desconto no curso do Rodrigo. Rodrigo, suas palavras finais aí, valeu pela entrevista, já te agradeço desde já. Eu acho que foi muito esclarecedor, muito esclarecedora. Eu tirei, na verdade, não tirei algumas dúvidas, que não eram dúvidas que eu tinha, mas você me fez refletir sobre alguns pontos aí, sobre o que você falou. Então, eu espero que para o pessoal também tenha sido interessante. E eu queria aí as suas palavras finais para o pessoal que está assistindo. Show, Léo. Sempre agradecendo, né, as últimas palavras, né, porque agradecer tanto a você pela oportunidade no Congresso, né, eu sempre digo isso, o Congresso Carioca, né, o Leonardo, ele foi quase que meu padrinho ali, né, enquanto estava começando, né, enquanto ninguém me conhecia ainda, né, ainda não conhece, mas quando me conhecia menos, né, foi o Leonardo Alevato que foi lá e abriu as portas para eu estar começando, né, aprendendo junto com outros profissionais que são muito mais capacitados do que eu. Então, em agradecimento, né, e agradecer aos alunos, os amigos que estão assistindo online, né, os que vão assistir depois, né, porque essa nossa conversa ela é gravada, então agradecer mesmo, né? A gente não tem outra coisa a não ser agradecer a oportunidade de trocar conhecimento, né? Porque não estou aqui para ensinar ninguém, nenhum professor está aqui para ensinar de verdade, né? Assim como os alunos têm grande necessidade de querer aprender e tudo mais, a gente fica também desesperado para trocar conhecimento, para trocar experiência. E sempre que tem um aluno que está interessado no que a gente estuda, no que a gente publica, no que a gente produz, né? Isso é sensacional, independente do tema que a gente discute, né? Isso é o que faz a gente continuar. E é isso, é agradecer, Léo, agradecer e dizer que, com certeza, né, de antemão, com certeza esse congresso vai ser um sucesso e estou aqui torcendo, por enquanto longe, quando chegar no congresso, torcendo de bem pertinho por mais sucesso ainda que esse congresso já está fazendo. Eu sou muito grato por tudo isso. Beleza, Rodrigo. Te agradeço mais uma vez. A gente vai se ver lá no Congresso Carioca, 26 a 29 de maio, Congresso Carioca de Educação Física. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou e estiver assistindo esse vídeo no YouTube, dá um like aí no vídeo. E aguardo vocês lá no Congresso Carioca de Educação Física, 11º Congresso Carioca de Educação Física, de 26 a 29 de maio de 2016. As informações todas do Congresso no site www.congressocarioca.com.br. Valeu, Rodrigo. Valeu, galera. Até a próxima entrevista aí com os palestrantes do Congresso. Um abraço. Até a próxima.